Qual caminho seguir? Essa é a decisão que vai definir o seu futuro. Bem-vindos à nossa palestra. Muito bem-vindo à palestra Por Onde Ir, uma palestra que já ajudou centenas de pessoas a tomarem uma decisão de carreira. Ela é baseada no meu livro Empresário, Empregado ou Franqueado, a verdade do jogo que ninguém te explica. E eu te explico. Ela está sendo trazida para você graças ao apoio do CNDA, o Conselho Nacional de Defesa Ambiental, que atua na área ambiental de educação e saúde. Vale a pena conhecer o trabalho deles, o link está aí embaixo. E se você está acessando pelo computador, você pode usar um dos QR Codes aí do lado. Um deles vai te levar para o portal, onde você tem inclusive um teste de perfil profissional gratuito. É só fazer o teste lá, dura 5 minutos e você vai ter uma ideia do seu momento atual. O outro te leva para a Amazon com preços promocionais para comprar o meu livro, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a palestra, que é o que interessa, né? Bom proveito! Olá, olá, olá. Olá, tudo bem? Bem-vindos à palestra Por Onde Ir, a palestra baseada no meu livro, que tem o mesmo nome. Uma palestra sobre decisão de carreira profissional, como fazer isso. É uma coisa muito simples essa decisão. Só que às vezes, se você decidir pelo motivo errado, ela pode te custar muitos anos para consertar. Às vezes até uma vida. É. Eu não trouxe uma receita de bolo porque ela simplesmente não existe, mas eu trouxe uma caixa de ferramentas com as minhas experiências profissionais de mais de 35 anos de jornada, sendo empresário, empregado e franqueado. Olha, agora sim deixa eu me apresentar direito para vocês, né? Mas antes deixa eu fazer umas perguntas. Eu preciso saber disso. Porque tudo começa aí. Quer ver uma coisa? Quem aqui é empregado, já trabalha, e já acordou numa segunda-feira de manhã, olhando para o teto e pensando assim: "Ah, meu Deus, o que eu não daria para largar tudo isso aqui? O que eu não daria para fugir desse chefe chato, desses horários que só me oprimem?" Quem aqui? É, virar empresário, empreendedor, ser dono da caneta que toma a decisão, ser o próprio chefe. Muita gente pensa nisso, né? Mas ó, tem uma segunda pergunta, vamos lá. Quem aqui é empresário, empreendedor e já acordou naquela mesma segunda-feira de manhã pensando o contrário? Aí assim, ó, olha para o teto, manhã chuvosa, olha para o teto, lembra dos boletos e pensa assim: "Meu Deus, o que eu não daria para ter um chefe, mesmo que chato? O que eu não daria para ter um salário caindo na minha conta todo dia 5 e viver em paz?" Alguém aqui já pensou nisso? E tem uma terceira opção. Aquela que você acorda, lembra que tem um pouco de dinheiro guardado para investir e pensa assim: "Ai, que eu não daria para ter uma daquelas marconas famosas na fachada, sabe? Uma franquia, uma franquia daquelas que me entrega tudo pronto, eu só vou lá, sento no caixa e plim, 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 vejo o dinheiro entrar na conta. Que eu não daria para isso? Se livrar do emprego, se livrar do chefe, quem não? Mas essa dúvida, deixa eu te dizer, ela vem de uma única angústia. É uma angústia que a gente tem de aonde eu invisto o meu tempo. Porque dinheiro a gente recupera, mas tempo usou, passou. Não tem cashback de vida, né? Então eu estou aqui hoje porque eu não tenho a resposta teórica para isso, mas eu tenho as cicatrizes dessa jornada. Então agora deixa eu me apresentar direito para vocês,
para vocês entenderem sobre as minhas cicatrizes. Olha, como diria o esquartejador, vamos por partes. Eu comecei logo cedo, logo cedinho, aos 14 anos, eu já vendia bugiganga no colégio. 14 anos de idade, eu vendia bugiganga para os meus amigos, para os pais dos meus amigos, quem quisesse comprar. Aos 19, eu era um menino prodígio. Já trabalhando há alguns anos numa associação de exportadores, comecei a fazer viagem internacional para negociações dos associados. Incrível. Morria de medo de chegar na recepção do hotel, pedirem meu passaporte, descobrirem a minha idade e não entenderem nada do que eu estava fazendo ali. Usava até um óculos para parecer mais velho. Aí, aos 21, resolvi virar empresário ousado. Empresário ousado. Olha só se eu não era ousado. Montei uma fábrica, uma rede de lojas, tudo do zero. Mais de 300 funcionários. Foi. Ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. E perdi na mesma velocidade. Eu fui do céu ao Serasa antes dos 27. Aí, aos 27, eu virei hippie empresário. Resolvi largar tudo e procurar qualidade de vida. Falei, não, se tem que ser assim, vamos viver melhor, pelo menos, né? Vendi tudo, fui morar na Bahia, perto da praia. Achando que ia viver só de brisa. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que boleto também chega na praia. Não existe almoço grátis, muito menos próximo ao mar, gente. Mas ali eu fui dono de operadora de turismo, eu fui dono de jornal, eu empreendi em várias áreas, todas deram certo. Mas foi aos 27 anos que uma multinacional apareceu e me resgatou. Me levou para administrar fábricas gigantescas com um orçamento milionário em dólares, e ali eu fiquei 10 anos. Foram 10 anos de muito trabalho e muito aprendizado. Até que o sangue empreendedor falou mais alto. Resolvi deixar aquela loucura de lado e fui montar uma empresa de engenharia com drones. 2015. Sabe o que acontecia? 2015 eu chegava na porta da fábrica dos meus amigos, da época que eu era da multinacional, conhecia todo mundo. Então usei meu networking, batia na porta da fábrica deles e mostrava lá, olha aqui meus drones, tal, o que eu estou fazendo, isso, aquilo, tal. Eles olhavam para mim como se eu fosse um ET com aqueles equipamentos todos. Eles pensavam assim, nossa, esse negócio nunca vai voar aqui na minha fábrica não, meu Deus do céu, vai explodir tudo, vai voar. Não vai acontecer. Foi o começo difícil. Mas hoje todo mundo sabe o que aconteceu com os drones, né? Essa empresa ainda continua com muito sucesso, aliás. E aí, nessa mesma época, 2018, eu cheguei à conclusão que queria diversificar alguns investimentos. Peguei um dinheiro e falei, olha, vamos meter uma marcona nessa fachada aí. Eu quero só ficar administrando de longe, escutando o caixa, plim, plim, plim. E foi isso que eu fiz. Comprei uma marcona famosa de chocolates. A franquia, né? De uma marcona famosa de chocolates, num ponto que eu já conhecia. Uma área de grande tráfego turístico. E ali foram 5 anos de vender muito chocolate. Bastante chocolate mesmo. E pagar muita conta. Muito boleto. Aquela história do plim, plim, plim não é tão assim. E aí, de volta para o mercado corporativo. Um grupo alemão me redescobriu, me achou e me levou para administrar, para liderar um projeto de aeroporto internacional. Ali eu convivi com um projeto de bilhões de reais, com as melhores empresas de infraestrutura aeroportuária do Brasil e do mundo. Tive a oportunidade de fazer reuniões com governadores, secretários de Estado, tudo para levar aquele projeto adiante.
Aprendi muito. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri, no final de tudo isso, que as pessoas me perguntam errado. Quem conhece esse meu currículo, que eu costumo dizer que tem TDAH corporativo de tantas coisas diferentes que eu fiz. Quem conhece esse meu currículo sempre me pergunta: Renato, onde é mais fácil? Aonde você achou mais fácil? Onde eu ganho mais dinheiro? É, onde que eu trabalho menos? São tantas perguntas, né? Mas olha, a pergunta certa não é essa. Se você quer decidir por uma carreira profissional, a pergunta certa não é essa. Não é onde é mais fácil, onde dá mais dinheiro, onde se trabalha menos. A pergunta certa é: o que tem a ver mais com você, com aquilo que você é? É aí que está a resposta. Ou seja, qual desses caminhos está mais alinhado com o seu perfil? Mas espera aí que eu preciso só esclarecer um pontinho aqui antes da gente seguir com a palestra. Porque eu vou falar aqui de algumas histórias incríveis que eu vivi. Histórias de dados ajudando a tomar uma decisão importante, de máscaras derretendo, de jumento dando coice para todo lado, imagina. Não vi isso no YouTube, não vi isso no Instagram, isso eu vivi e presenciei. E eu garanto para você que essa palestra é baseada 100% em fatos reais. Fatos e lições que me custaram muito. Me custaram tempo, me custaram dinheiro, algumas custaram até saúde. Olha, eu já paguei o preço dessas lições. Então eu já paguei por isso. Mas eu quero contar para vocês porque talvez uma partezinha delas te ajude a não cometer os mesmos erros e a aumentar os acertos. Então vamos fazer um acordo aqui. Vamos esclarecer, porque as palavras enganam. Vamos esclarecer que quando eu falar aqui empresário, eu vou falar várias vezes de empresário, mas eu não estou falando de um dono de CNPJ. Eu estou falando, eu estou falando das capacidades, das características que o empresário tem que ter. Criatividade, visão, assumir risco. E olha, quando eu falar de franqueado, eu não estou falando de pôr marcona na fachada e ficar ouvindo o dinheiro cair na conta. Não, já falei para vocês que isso não acontece. Eu estou falando de seguir um modelo pronto, de executar um modelo operacional que você recebe pronto. Essa capacidade. E por favor, quando eu falar empregado, esqueça a discriminação dessa palavra. Não pense em peão, em trabalhador raso, qualquer outra coisa. Tem muita discriminação, é errado. Ser empregado também é uma decisão estratégica de carreira. O dono da Apple, ele é um empregado. Um piloto de caça supersônico, ele é um empregado. Então, quando eu falar de empregado, eu estou falando aqui de resiliência, estou falando de produzir, de transformar o sonho do empresário em realidade, de fazer bem feito todo dia. É disso que eu estou falando. Então, baseado nas minhas experiências reais, eu vim aqui te mostrar que o grande problema não é o caminho que você vai escolher, ou já escolheu. É escolher pelo motivo errado. É querer ser empresário simplesmente para se livrar de um chefe. É querer ser empregado porque tem medo de decidir. Ou querer ser franqueado porque acha que é um investimento passivo, que não precisa trabalhar, fazer muita coisa. Então hoje, nós vamos tentar fazer um diagnóstico juntos e entender qual caminho tem mais a ver com aquilo que você é. Entender o que cada caminho desses exige de você antes mesmo de você entrar nele. Para você parar de gastar energia à toa e começar a caminhar na direção certa. Então vamos lá? Você vem comigo? Vamos lá. Olha eu de volta aqui. E aí, gostou do meu currículo sem maquiagem?
Tem TDAH corporativo ou não? Me diz aí. Olha, mas agora a gente vai para o que interessa. Nós vamos falar de decisão difícil, nós vamos falar de gestão do tempo. Eu vou te mostrar como a gente cria armadilha para nós mesmos e como nos defender dela, ok? Vamos lá? Então, toca o barco aí. Vamos falar de decisão difícil? Vamos falar de decisão difícil? Tudo começa aí. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que vocês vão ver meu lado empresário e meu lado hippie brigando. Vocês vão ver que ousadia, a ousadia, ela adora arrumar desculpa para não fazer nada. Então imagina só essa cena, olha. Eu morava em São Paulo, cidade grande, barulhenta, trânsito, apito de guarda, sei lá, tudo aquilo que tem numa cidade grande. Quem mora numa sabe, né? Saí de São Paulo e fui para Bahia. Aí eu acordo, abro a janela do meu quarto, entra aquele sol baiano gostoso, aquela brisa que vem do mar, aquela luz, aquela claridade incrível, e me veio à cabeça um dilema terrível. Terrível. Escutando os passarinhos cantando, e eu tinha que tomar uma decisão. Trabalhar ou surfar? Olha, meu lado empresário, dentro da minha cabeça, ele falava assim: Renato, vai trabalhar, cara. Os boletos estão se acumulando. Olha lá, olha para sua mesa, vê lá os boletos. Vai, trabalha. Você está num lugar novo, você tem que empreender, você tem que fazer. Já o meu lado hippie, ele escutava, ele falava aqui no outro ouvido assim, ó. Aê, você viu só como tá o mar azulzinho? Solzão. Vamos surfar. Pega a prancha aí. Vamos pra praia, não fala nada com ninguém. Imaginar, não é uma decisão difícil? Só histórias reais. Falei, como que eu vou decidir isso? Meu Deus, eu já sabia o que eu queria, mas não podia simplesmente tomar uma decisão assim. Aí eu falei, vamos apelar para alguém, não, vamos apelar para o destino. O destino é o senhor master do universo, é ele que controla tudo, pelo que dizem. E não é que o destino me mostrou o caminho? Eu olhei ali do lado, ali, ó. E olha o que eu encontrei. O destino tava lá na minha cara, falando assim: joga um dado. Aí eu falei: bom, se é por esse caminho, vamos definir uma regra. Compliance total, honestidade. Par eu trabalho, ímpar eu surfo. Tá bom pra você? E assim foi. Pensei, esfreguei as mãos, assoprei o dado, tudo aquilo que um bom jogador faz e joguei o dado. Fui lá conferir, deu par. Par, trabalho. Bom, na hora, falei assim: não, o destino tá brincando comigo, não é possível. Olhei pela janela de novo, falei: bom, tá bom, já sei. Vamos fazer, vamos dar uma chance pro destino. Melhor de três. Peguei o dado de novo e ímpar. Não falei? Agora nós estamos no caminho certo. Trabalho 1, surf 1. Nada mais pode dar errado. Peguei, joguei de novo. Não é que deu outro par? Como é que eu ia sair dessa, né?
2-1 pro trabalho. Bom, lembrei do meu tempo de multinacional, onde a gente fazia teste de tudo, centenas de vezes, e o pessoal do laboratório sempre dizia: olha, quanto mais você testa, mais correto é seu resultado. Então, uma melhor de 5 é melhor que uma melhor de 3? Joguei o dado, paro. Joguei o dado, paro. Não aguentei, continuei jogando o dado. Até que na sétima, um ímpar. Enfim, um ímpar. Na sétima. E é engraçado, porque foi na sétima. Não? Não entendeu por quê? Ah, gente. Mas é claro, qualquer um sabe disso. Pensa aí, 7. 7 é número cabalístico em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião, número da sorte. É 7. Foi na sétima. O que que eu podia fazer? O destino estava me dizendo. Peguei minha prancha e fui surfar. Ai, meu Deus. Lembro boas ondas naquele dia. Foi incrível. Mas olha, a moral dessa história é meio vergonhosa, mas ela é real. A moral da história é que a gente só faz aquilo que a gente quer fazer. Não importa se você vai se basear em dados na internet, planilhas, conselho de amigo, notícias, inteligência artificial ou um dado. A gente só faz o que quer. A gente fica arrumando prova e evidência para decidir aquilo que já está decidido. A gente enche a agenda de reunião inútil, de e-mails que talvez não precisassem mandar, de cafezinho com não sei quem, só para chegar no final do dia dizer que teve a agenda cheia e trabalhou demais. E é mentira. A gente só está evitando o trabalho mais difícil. É. Olha, você tá... essas situações a gente está jogando dado até dar ímpar, é a mesma coisa. E aqui entra a única solução para essa autoenganação. Te digo, a única solução, e é difícil, é parar de mentir para si mesmo. É saber gestionar o tempo. Quer ver? Eu tenho um método simples de gestionar o tempo. Porque os livros aí, se você for pesquisar, eles falam de Six Sigma, falam de Lean Manufacturing. Tudo isso pode ser usado para o tempo, para ajustar sua agenda. Curvas ABC, D, E, F, G. O meu método ele é super prático, porque assim, no chão de fábrica da vida, ali, no dia a dia, na batalha, a gestão de tempo só se resume a duas coisas. Eu não consigo enxergar outras, que é separar o que enche o seu bolso do que enche. É isso mesmo. Vamos fazer um teste. Eu chamo isso de curva ABC na prática. Vamos fazer um teste. Quer ver? Olha para a sua semana passada. Tenta encaixar aí em 3 caixinhas que eu vou te dar tudo que você fez a semana passada. Tudo começa pela caixa A. A caixa A é a caixa do dinheiro. É aquela que paga o boleto. É na hora que você está estudando o que importa, praticando, construindo uma habilidade, se preparando para entrar no mercado de trabalho, vendendo alguma coisa. Você está produzindo dinheiro, fazendo gestão de verdade. E sabe quanto tempo a gente gasta nisso? Vai anotando aí, veja a sua semana passada, seja honesto, não minta para você mesmo. A gente gasta 20% do nosso tempo nisso. Você também vai descobrir. Aí vem a caixa B. A caixa B é a caixa das coisas que mantém a luz acesa.
São aquelas coisas chatas, mas que tem que ser feitas, que é cumprir prazo, é mandar e-mail, é pagar as contas, organizar material de estudo, organizar o material de trabalho. A gente gasta aí 30% do nosso tempo. E aí vem a caixa C. Ah, caixa C. Caixa C é a caixa da terapia ocupacional. É a caixa da nossa zona de conforto. Aqui a gente coloca aquela rolagem no Instagram, aquele episódio da série que virou 5, aquela aula que a gente assiste sem prestar muita atenção, aquele curso que a gente faz só para tirar o certificado, passando tudo. Sabe quanto tempo a gente joga aqui? 50%. É a nossa zona de conforto. É onde a gente se sente confortável, se sente bem. Mas olha, eu vou te dizer, você sabe como cada um desses 3 perfis, do empresário, do empregado franqueado, gosta de perder tempo na caixa C? Eu te digo, o empregado, quem tem um perfil mais voltado para o empregado, é aquela pessoa que adora perder tempo esperando alguém mandar ele fazer alguma coisa. É o professor mandar, o chefe mandar, enquanto alguém não mandar, não sai da inércia. Esse é o empregado. Sabe como o empresário gosta de perder tempo? Quem tem mais um perfil de empresário? Ele perde tempo tendo ideia nova. Aquela ideia que vai revolucionar o mundo. O cara quer descobrir o app que vai movimentar bilhões de pessoas antes mesmo de terminar o curso que ele está fazendo. E o franqueado? Ah, franqueado. Franqueado geralmente ele perde tempo reclamando do sistema. Ele gasta 3 horas falando que o mercado é injusto, em vez de gastar 30 minutos a entrar nele. O segredo da performance profissional, do sucesso na carreira, não é trabalhar mais. Se fosse, o segredo é saber gestionar o tempo. É olhar para tudo aquilo que você tem que fazer, olhar para sua agenda e dizer: isso aqui é caixa A ou isso aqui é caixa C? É ter coragem de cair de cabeça na caixa A, que é a caixa do dinheiro, e não na caixa C da enrolação. Porque a vida me ensinou na marra que o relógio, ele não é nosso amigo. Também não é nosso inimigo. Mas o relógio, ele é o juiz. Por quê? Porque tempo passou, já foi, não volta. Então para de jogar o dado. Para de jogar o dado esperando o resultado que você quer. Assume o controle do lançamento. Organizar o tempo é a única maneira da gente fugir desse caos que a gente vive no dia a dia. E depois de organizar o tempo, você sabe o que define se você dá o próximo passo adiante ou volta correndo lá para trás? O medo. E é sobre ele que eu quero abrir o jogo agora. No meio desse caos de chefe chamando, WhatsApp bombando, e-mail chegando, ou a gente gestiona o nosso tempo, ou a gente anda em círculos. Mas não adianta ter tempo se você tem medo de dar o próximo passo. Nesse capítulo, nós vamos tratar disso. Nós vamos encarar o medo de agir e como tomar decisão. Presta atenção nisso. Vamos lá? Agora nós vamos falar do elefante na sala. É aquele sentimento que te faz deixar de enviar o currículo para aquela vaga que você sempre quis, que faz você desistir de um negócio na hora H,
que faz você ficar na sua zona de conforto, mesmo quando lá dentro de você você está querendo fazer aquilo. Você está gritando que quer mais. O medo. Aquele frio na barriga, aquela trava no cérebro. Olha, tem gente que acha que para ser empresário você não pode ter medo. Isso é um mito. É mentira. Quem não sente medo não é corajoso. Quem não sente medo ou é louco ou tá mentindo. A diferença entre quem avança e quem volta para trás não é sentir ou não sentir medo. Não. A diferença é o que você faz com o medo na hora que ele aparece. Quem vai pelo caminho do empregado, ele usa o meio como um freio de mão. Por quê? Porque ele quer um manual de instruções antes de fazer aquilo. Ele quer saber onde ele está entrando. É característico do perfil. Ele busca segurança. Quem vai para o lado do empresário, usa o medo como combustível. Ele não para quando tem medo. Ele vai adiante, com cuidado, mas segue. E quem é franqueado, quem tem uma característica maior de franqueado, ele usa o medo como bússola. Ou seja, ele vai traçar o melhor caminho dentro de um mapa pronto que já entregaram para ele. Calcula a rota mais segura, mais rápida. Deixa eu provar isso para vocês com uma história de bastidor. Uma das minhas histórias. Agora vocês vão ver o meu lado empresário e o meu lado empregado brigando na mesma sala. Imagina a cena. Dois jovens cheios de energia, eu e meu sócio, mas cheio de energia mesmo, motivadíssimos. Só que com o bolso vazio. Mas vazio mesmo. Tipo, mandem nós no heavy, sabe? Isso. A gente contava moeda. A gente tinha um negócio, já vendia no atacado, vendia bastante, mas mandem nós no heavy. E aí surgiu uma oportunidade. A compra de uma loja num shopping center. Não é? Nós olhamos para aquilo, nós já conhecíamos o ponto, era bom. A gente já vendia nosso produto naquela região, vendia bem. Tava tudo certo. Só tinha um probleminha. $100.000. Aproximadamente R$ 550.000 hoje em dia. Só para entrar na loja e ter o direito de pagar o aluguel. Ainda tinha estoque, funcionário, sistema e tudo mais que precisa de uma loja. Mas a gente marcou a reunião. Marcamos a reunião com o dono e fomos lá. Olha, eu vesti a minha melhor cara de paisagem para essa reunião. Sabe aquela cara de quem compra loja em shopping center toda terça-feira pela manhã? Não sei direito como é, alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Pus minha cara de paisagem, meu sócio pôs a dele e fomos para a loja, fomos para a reunião. Por dentro, eu tava tremendo igual vara verde. O meu lado empregado, ele falava assim: "Você tá maluco? Ô Renato, você não tem dinheiro nem para almoço, cara. Que você tá indo comprar $100.000? Imagina, vai trabalhar, vai arrumar um emprego, vai ganhar dinheiro, depois você vê essa loja aí." Não era de todo mentira. Já meu lado empresário, ele falava assim: "Vamos, olha que legal. Tudo que você precisa de uma loja, seu negócio já vende no atacado. No varejo o lucro é muito mais. Vocês já conhecem tudo ali. $100.000 a gente faz fácil. Vai, 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 vai."
Essa era a disputa. E fomos para a reunião. Cheguei na reunião, entramos na loja, lembro bem, tinha uma escadinha caracol que subia para o mezanino. Fomos lá para o mezanino, mesinha posta com cafezinho e biscoitinho. Eu pensei, ó, $100.000 eu não tenho, mas vou comer uns biscoitinhos. Era um biscoitinho gostoso. E aí aquele papo foi, e foi, foi. O dono da loja, ele não falava de valor, ele não falava nada, ele só batia papo. Eu imagino que ele pensava assim: daqui a pouco esses dois riquinhos vão tirar aí $100.000 do bolso e entregar para mim. Porque a gente ia lá mantendo a pose. Ele tinha que acreditar que a gente podia comprar a loja. Do nosso lado, a gente não falava de dinheiro porque money nós não have. Mas ó, uma hora aquele papo tinha que acabar, né? Uma hora. E eu já estava na cabeça com uma proposta meio maluca. Faz algum tempo pensando nela, com medo de falar. E eu não sei se foi a cafeína, já tinha tomado muito café, a cafeína no sangue. Eu falei. Eu olhei pro dono da loja e falei assim: olha, dinheiro a gente não tem. Mas, se você topar, a gente faz um contrato. Eu vou entrar nessa loja, vou trabalhar que nem um condenado, vou fazer ela vender o que ela nunca vendeu e vou te pagar cada centavo desse dinheiro. Olhei pro Neto, meu sócio, e ele estava balançando a cabeça. E ainda sorria. Eu pensei, Netão tá comigo. Tava me achando maluco. Então somos dois, pelo menos estamos juntos, abraçados. Apertei a mão do dono, que aceitou a proposta. Negócio fechado. Não sabia direito se eu ficava feliz ou triste. Acho que eu fiquei mais feliz que triste, mas a decisão foi difícil e fomos embora. Gente, o Neto ele foi quieto até o carro. Mas foi fechar a porta do carro, ele começou: "Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá maluco?" Eu falei: "Calma, Neto. Já falou 3 vezes a mesma coisa." Ele: "Você tá maluco?" Eu falei: 4. Eu falei: "Que foi?" Ele: "São $100.000. São $100.000." Eu falei: "Mas Neto, você estava balançando a cabeça? Você estava quando eu fiz a proposta." Aí ele falou assim: "Não, aquilo era desespero." Eu falei: "Não, espera aí, você estava sorrindo também." Ele: "De pânico, de pavor. Você tá maluco?" 5 tá maluco. Bom, o negócio já estava fechado. E o final disso tudo é que nós trabalhamos que nem uns condenados. Fizemos aquela loja vender o que ela nunca tinha vendido. E no final, pagamos centavo por centavo naquela loja. E o que eu aprendi ali, a lição que eu tirei dali, serviu para o resto da minha vida. É que o medo de algo dar errado, é exatamente o mesmo do medo que a gente tem de algo dar certo. A adrenalina é a mesma. A química no corpo é a mesma. Olha, se você espera 100% de certeza para tomar uma decisão na sua vida, tomar uma decisão de carreira, você vai passar provavelmente a vida inteira esperando.
Porque nenhum dos 3 caminhos, ele vem com garantia, não tem certificado de garantia, não tem manual de instruções. O que existe, o que é importante, é preparo, é alinhamento. Alinhamento com quem você é. E a coragem de dar o passo, mesmo com a perna tremendo. O medo. O medo não é sinal de pare. No mundo profissional, entenda, o medo é sinal de atenção. É sinal de que tem alguma coisa importante em jogo. Então, a dica aqui é: da próxima vez que o medo bater na sua porta, não manda ele embora, não. Convida ele para entrar. Põe ele sentadinho no banco do carona. Bate um papo com ele. Só nunca, jamais entrega o volante para ele. Medo a gente administra com coragem. Agora, quando o assunto é risco de vida, aí não tem coragem. Aí a gente administra com segurança. E deixa eu te contar o dia que eu aprendi isso da forma mais quente possível. Vamos lá? Viu só? Às vezes a gente tem que decidir com a perna tremendo mesmo. Tem que tomar decisão. O importante é não ficar parado. O medo de errar é o mesmo medo de acertar. Tudo é medo. Agora vamos falar de processos e segurança. Eu vou te mostrar como procedimentos, eu vou te mostrar como processos e procedimentos podem literalmente salvar sua vida, ok? Nos vemos no próximo bloco. Então vamos falar da diferença de coragem e estupidez. Olha, a gente falou muito até aqui de ousadia, de correr risco, de se jogar. Falamos bastante. Mas tem uma hora que essa mentalidade de empresário, aquela que quer acelerar tudo, decidir tudo rápido, pular antes de olhar, ela pode te matar. E é nessa hora que você precisa do seu lado mais disciplinado. Aquele lado que gosta de cumprir regra, o lado do procedimento, da segurança. Não importa qual dos 3 caminhos você vai escolher. Se você vai empreender, você vai ser empresário, vai ter hora que você precisa parar de improvisar e vai ter que seguir processo. Se você vai ser empregado, vai ter hora que você precisa entender a regra que você discorda para poder questioná-la. E se você vai ser franqueado, você vai descobrir que o manual do franqueador, ele não foi escrito só para te enrolar. Ele foi escrito com o sangue de quem veio antes, com os erros de quem passou antes de você. Porque coragem sem procedimento é estupidez. Olha, muita gente acha que seguir processo é coisa de gente quadrada, que usar EPI, equipamento de proteção individual, é chato, que processo engessa. Eu também já achei. Até ver plástico derretido voando na cara de um amigo. Vem comigo para o chão de fábrica. Imagina uma fábrica, aquele ambiente hostil, barulhento, máquina batendo, pilhadeira passando por toda hora, produto para cá, matéria-prima para lá, calor de mais de 40 graus. E nós estamos ali, do lado de uma injetora plástica gigante, 1.200 toneladas. Eu ali e do lado, um novato, pronto e preparado para fazer uma ação dentro da máquina.
Uma açãozinha simples de manutenção. Do lado dele, tinha 2 veteranos. Daqueles que fazem aquele procedimento há mais de 20 anos, fazem de olho fechado. Todo mundo conhece um desses, né? O novato eu conhecia, ele já estava mais ou menos 1 ano na fábrica. E ele era daqueles caras, sabe, que segue procedimento. Então ele estava ali pronto, preparado com todos os EPIs. Ele estava de capacete, luva, uniforme, roupa de astronauta. Tava todo robotizado lá. Os veteranos ficavam, aê, novato, vai aonde? Vai pra lua? Estacionou o foguete aonde? Pra que tudo isso, novato? E o novato lá, suando em bicas dentro daquele monte de equipamento de segurança. O procedimento era simples. Tinha que entrar dentro da máquina e desentupir um canal de injeção. Basicamente, é você entrar na máquina que está desligada, com o sistema de segurança ativado, vai com algo que parece uma agulha e fura lá aquele ponto. E o plástico, máquina desligada, ele vai só escorrer. É só isso. Não naquele dia. Era uma tarde tranquila, até que de repente, bum! A gente ouviu uma explosão, um estouro. E aquela tarde nunca mais foi a mesma. Explosão, todo mundo parado, sabe? Você fica meio. Vira uma estátua tentando entender se você explodiu, se o que explodiu, aonde foi a explosão, o que aconteceu. E o fato é que a explosão veio da máquina. Eu olhei para os veteranos, eles brancos, pálidos. Eu corri para a máquina. Nessa hora já tinha sirene tocando, pessoal de segurança vindo. Eu corri para a máquina, fui o primeiro a chegar, olhei para o novato lá dentro. Ele parecia uma estátua de cera derretendo. Tava todo coberto de plástico. Gente, e o que voou nele não é só plástico derretido, não. É plástico derretido a mais de 300 graus Celsius. É quase lava vulcânica. Ele estava coberto. Ele estava estático. Eu vi ele chorar. Mas ninguém sabia o que aconteceu. A gente estava com medo de mexer. Os veteranos chegaram e aí devagarzinho fomos tirando ele da máquina. Colocamos ele sentado do lado. Aí chegamos lá, vamos tirar esse capacete. Cuidado. Tiramos o capacete. Até só de lembrar disso, toda vez que eu conto essa história é isso. Nós tiramos o capacete do novato. Ele estava intacto. Ele estava intacto. Tiramos o uniforme dele, ele estava intacto. Tiramos a luva, ele estava intacto. Agora eu pergunto para vocês. E se fosse um daqueles veteranos fazendo aquela operação simples naquele dia? O que teria acontecido? Eu digo. Ou ele estava morto, ou totalmente deformado. Daqueles que confiava na experiência, deixava a máscara no pescoço às vezes. E eu acho que estaria morto. Quem salvou a vida do novato não foi a ousadia. Quem salvou a vida do novato não foi a inovação. Não. Quem salvou a vida dele foi a disciplina cega de seguir um procedimento, de não ignorar a regra. E o que eu aprendi naquele dia? Eu aprendi que regras não são escritas com tinta. Regras são escritas com sangue. Cada norma chata, cada procedimento, cada checklist que você odeia preencher, ele existe porque alguém
algum dia não voltou para casa, ou quase não voltou. Então, nunca subestime o procedimento, nunca subestime o processo. Usar ousadia sem base é suicídio. Ter criatividade sem processo é caos. Respeita esse lado seu chato que confere tudo 3 vezes. E se você não tem, desenvolva. Porque é essa disciplina que garante que você volta vivo amanhã para poder tentar de novo, para poder fazer de novo. E aí, entendeu a força de um processo? Por que um procedimento é importante? Por que ele garante continuidade, possibilidade de melhoria e segurança, não importa o tamanho da sua empresa? Pois é. Mas agora vamos mudar o clima. Vamos falar de energia, de direção de energia, de motivação e como usar essa capacidade do jeito certo, não como usam por aí. E claro, como desenvolver as capacidades que porventura te faltem, né? Nos encontramos no próximo bloco. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho esse clima aqui. Vamos falar de uma das maiores mentiras que o mercado conta para quem está começando. Vamos falar daquela frase que você provavelmente já ouviu 1000 vezes. É assim, ó. Querer é poder. Qualquer um faz qualquer coisa. Bonito, motivador e parcialmente falso. Mas eu tenho um alerta para vocês. Um alerta que me custou muito caro. Existe um ditado antigo lá na roça que diz assim: é, ele é meio bruto, mas bem verídico. Que diz assim: nunca motive um jumento. Porque um jumento motivado, ele dá coice para todo lado. E começa por quebrar sua própria cocheira. Calma, eu explico. Eu não estou chamando ninguém aqui de jumento, não. Eu estou falando de energia sem direção. Deixa eu contar para vocês a história do meu vendedor motivado, do meu jumento que quebrou tudo. Vamos chamar ele de. Vamos chamar ele de Carlinhos, tá bom? Que os Carlinhos me desculpem. Olha, o Carlinhos, ele era um profissional com perfil dominante de execução. Ele tinha um motor perfeito. Ele organizava documentos, preparava checklists, preparava contratos, tudo rápido, certo. Mas a empresa precisava vender mais. E eu, o chefe, naquela tarde, não era segunda-feira de manhã, naquela tarde tive a ideia perfeita. Falei assim: cara, esse cara sabe tudo aqui de dentro. Eu vou pôr ele na rua, ele vai vender pra caramba. A empresa precisava vender mais, e eu, o chefe genial, olhei para o Carlinhos, chamei o Carlinhos e disse assim: Carlinhos, vamos transformar essa sua energia de execução em energia de vendas? Porque você já sabe tudo, cara. Vai pra rua, me traz contrato, eu te dou uma promoção. Eu te garanto que se você me trouxer contrato, eu te dou uma promoção, Carlinhos. Quem não quer uma promoção? Quer ganhar mais? Quer subir na carreira? Vamos lá, Carlinhos. Quase 1 hora de reunião com o Carlinhos, só motivando o Carlinhos. E, como era de se esperar, ele saiu motivado. Quem não? Pô, vou pra rua, já sei tudo. Eu só ignorei que para ele vender, eu precisava de algumas capacidades que estavam ali dormentes nele. Eu precisava desenvolver ousadia, visão, perfil característico de um empresário. Mas ao invés de desenvolver isso nele, eu só motivei. Eu disse: vai pra rua, Carlinhos, eu confio em você, vai dar certo.
No dia seguinte, o Carlinhos, normalmente a gente se encontrava ali 7h30, 8 horas da manhã no cafezinho na Copa, batia um papo para começar o dia, né? Nesse dia o Carlinhos quase nem ele passou, oi, 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 tchau, tchau, pegou as coisas dele, foi pra rua, ninguém nem soube do Carlinhos. Só apareceu de volta no final de tarde, todo descabelado, suando, camisa toda suja, do dia inteiro na rua. Ele chegou na fábrica e lá da porta ele já gritava: chefe, chefe. Eu escutei, falei: que é o Carlinhos está chegando aí? Aí eu olhei e vi ele lá na recepção: chefe, chefe. Invadiu minha sala. Não, aquilo lá não é entrar. Ele invadiu minha sala com um bloco de papel na mão, jogou na minha mesa e falou: trouxe contrato, chefe. Cadê minha promoção? 30 contratos. Bati a meta do mês em um dia. Eu quero minha promoção, chefe. Me dá minha promoção. Gente, que você vai pensar? Eu olhei pro Carlinhos, um bolo de contrato, 30, 30 contratos, a meta do mês num dia. Eu falei: Carlinhos, vem cá, cara. Dei um abraço nele. Falei: você é demais. Agora, espera um pouquinho lá fora, deixa eu dar uma olhada aqui nos contratos para ver como é que nós vamos fazer. Já já eu te chamo de novo para a gente discutir isso. Falei: ó, muito bom. Aí eu fui analisar os contratos. Carlinhos quer uma promoção, mas sempre tem um mais, né? Mas ao analisar os contratos, o Carlinhos, o Carlinhos, ele vendeu em 12 vezes produto que a gente só vendia à vista. Ele deu 40% de desconto em produtos que não tinham desconto. Ele vendeu para um monte de cliente negativado no Serasa. E ainda prometeu entregar no dia seguinte produto que a gente nem tinha produzido. Ai, Carlinhos. O que o Carlinhos trouxe não foi lucro, foi um tremendo de um prejuízo. A gente demorou muito tempo para recuperar aquilo. Ele trouxe um rombo. Ele foi o meu jumento motivado que quebrou a minha cocheira toda em um dia só. Mas, ó, justiça seja feita. A culpa não foi dele, não. Não, ó. A culpa foi minha. Eu peguei alguém que estava operando em modo de execução e joguei num cenário que exige modo ousadia, sem preparar essa transição. Eu tentei resolver um problema de alinhamento de perfil com grito de guerra e motivação. Motivação não muda o perfil de ninguém. Motivação acelera só o que já está lá. E agora vem o ponto que eu gostaria que vocês levassem para casa. Porque isso não é só uma história de chefe e funcionário. Isso é sobre vocês. Já disse, a decisão errada foi minha. Mas vamos olhar para o Carlinhos. Olha para o Carlinhos de novo. Se coloca na situação dele. O erro dele, aonde que está o erro? O erro dele não foi aceitar o desafio. Não faltou coragem. Tinha que aceitar. O erro dele foi não ter autoconhecimento para parar e dizer assim: chefe, eu aceito e eu vou bater suas metas. Mas me dá aí 1 semana, 2 semanas de treinamento com o pessoal da área para eu entender o que eu tenho que fazer direito, como é o negócio. Deixa eu aprender o que tem que ser aprendido. Então eu pergunto agora para vocês: quando você for escolher um caminho, empresário, empregado, franqueado, você vai escolher por quê? Pelo que parece mais glamouroso? Pelo que seu amigo escolheu? Pelo que seu pai quer que você faça? Ou por quem você realmente é?
Porque se você escolher pelo motivo errado, você vira o Carlinhos da sua própria vida. Cheio de energia, cheio de determinação, quebrando a própria cocheira. Então olha o que a história ensina. Quem tem perfil dominante de execução, perfil natural de um empregado, jogado numa missão que exige ousadia, ele vai vender a própria empresa só para bater a meta, não importa como. Quem tem o perfil de ousadia, jogado numa missão que exige disciplina, que exige processo, ele vai pegar aquela planilha e preencher com qualquer coisa só para ir embora dali. E quem tem perfil dominante de diplomacia, perfil natural de um franqueado, jogado numa missão que precisa de agressividade, ele vai travar na primeira decisão difícil que tiver que tomar. E isso não é fraqueza, isso é desalinhamento. Então, antes de você cobrar sangue nos olhos de você ou da sua equipe, olha para o seu painel primeiro. Pergunta. Pergunta se aquilo ali está alinhado com quem você é. Se está alinhado com o seu perfil. Se o caminho que você está escolhendo, ele agrega as suas capacidades. Ou se você precisa desenvolver outras. Porque velocidade sem direção não é progresso. É só um jeito mais rápido de bater o carro. Ai, Carlinhos, lembro de você. Olha eu aqui de volta e agora nós estamos na reta final. Agora é hora de juntar todas as peças de tudo que a gente falou até aqui. Eu vou te mostrar em cada carreira o que ela pode te dar e o que você precisa ter. E também o que ela pode te levar. Então, prepara o papel e a caneta. Olha, tudo que eu contei até agora foi na prática o que eu vou mostrar para vocês no slide. Vocês já viram o empresário quebrando e se reerguendo? O empregado salvando vida? E o franqueado descobrindo que franquia não é sinônimo de dinheiro fácil? Agora vamos organizar essa bagunça. Agora vem aquela pergunta de R$1 milhão. O que você vai fazer com essas informações todas a partir de amanhã? Dando um tempo aí para vocês pensarem hoje. O quê? Esqueça o que seu pai acha, o que o seu amigo fez, o que parece mais bonito lá no LinkedIn. Vamos falar de alinhamento real. O segredo para deixar de ser passageiro da sua própria vida profissional não é escolher o caminho mais rápido, mais fácil, ou que eventualmente parece que dá mais dinheiro. É escolher o caminho com conhecimento que estiver alinhado com quem você realmente é. E para isso você precisa conhecer os três, de verdade, sem romantismo. Vamos lá, o caminho do empresário. O superpoder desse caminho qual é? É a liberdade, é a visão, é a ousadia, criatividade, a coragem de olhar para o nada e criar um negócio, construir algo do zero, que um dia pode ser muito maior do que você imaginou. Qual é a sombra? A sombra, o preço real é o caos, é a solidão, é o risco. Você não tem um chefe, mas você tem dezenas de chefes. Você tem chefe fornecedor, chefe cliente, chefe funcionário, chefe fiscal, chefe governo, chefe banco e por aí vai. O risco de pessoas criativas é começar 1000 coisas e não terminar nenhuma. E o que esse caminho exige de você? Ousadia para decidir, mesmo sem ter certeza, sem ter um manual do seu lado. Tolerância à perda antes mesmo de ganhar alguma coisa. Disciplina para fazer o básico, mesmo depois que a animação inicial passou.
Se você é daqueles que precisa de previsibilidade para trabalhar, esse caminho vai te destruir antes de te construir. Aí vamos falar do caminho do empregado. Superpoder desse caminho é a consistência, é a repetibilidade, é a construção, segurança com propósito, capacidade de pegar o sonho do empresário, da empresa e transformar em realidade. Fazer o básico bem feito todos os dias. Construir uma carreira sólida a longo prazo. Ser empregado não é segunda opção de carreira, é estratégia. Já disse, o CEO da Apple é um empregado. O cirurgião que opera o coração de quem a gente ama é um empregado. E a sombra, o preço real dessa carreira, é a acomodação. A tendência a se acomodar. É aguentar o jogo político que ninguém te conta. Depender de decisões que não foi você que tomou. Então, o que esse caminho exige de você? Ele exige consistência. Consistência para você entregar bem feito todos os dias, sem perder a identidade. Consistência para entregar, mesmo quando não tem ninguém olhando. Capacidade de navegar entre hierarquias diferentes, sem perder a identidade. E principalmente, se você precisa de autonomia total para trabalhar, eu te digo. Se você precisa de autonomia para se sentir vivo na carreira profissional, esse caminho vai te frustrar. Ele vai te sufocar antes de te sustentar. Não é para você. E o caminho do franqueado? Aquele que não é dono nem empregado. Ele tem um CNPJ, mas responde a um franqueador. Ele é operador de um sistema já testado, de um sistema pronto. O superpoder que ele tem que ter é o de adaptação. É saber trabalhar, ter inteligência de usar o que já funciona, o que já foi testado. Capacidade de entrar num jogo com regras que você não criou e tem que vencer assim mesmo. É ter a marca, o produto, o modelo, tudo ali pronto e ter que executar. O que esse caminho exige de você? Disciplina para seguir processo, que não foi você que criou. Tolerância para trabalhar dentro desse sistema. E capital. Porque franquia cara não quer dizer alto lucro. Não é sinônimo de retorno mais rápido. Se você acha que franquia é negócio passivo, você vai descobrir da pior maneira que não é. Então, qual é o erro que eu vejo as pessoas cometendo o tempo todo? Não é escolher o caminho errado, é escolher pelo motivo errado. Escolher pelo motivo errado, você vai sofrer em qualquer um dos três caminhos. Empresário, porque odeia chefe, empregado, porque tem medo de decidir, franqueado, porque achou bonito, tem amor pela marca. Você vai sofrer nos três. O caminho não importa, o motivo sim. A pergunta que vai mudar a sua vida não é qual caminho dá mais dinheiro. A pergunta que vai mudar a sua vida é qual caminho está mais alinhado com quem você é. O profissional que vai longe hoje e no futuro é aquele que se conhece de verdade e usa suas capacidades para ajudar. Ele não fica combatendo aquilo que ele não é. Ele escolhe o caminho onde a maior parte do que ele é está presente e não é combatida. Então, faça um convite final. Olha para o seu painel. Qual desses três caminhos conversa mais com quem você é? E qual deles você estava considerando pelos motivos errados? Não precisa responder para mim. Isso você tem que responder para você. Chegamos ao último capítulo. E parabéns! Se você chegou até aqui, mostra que você está comprometido com o seu futuro. Parabéns! Para fechar, eu vou te contar uma história que resume mais ou menos tudo isso. Tudo que você viu até agora, tudo que eu vivi na minha carreira. Uma simples frase
que eu ouvi no momento de desespero e que virou uma lição de vida. É ela que eu vou deixar para você agora. Então estamos chegando ao fim da nossa jornada. Nós falamos de ousadia, nós falamos de segurança, falamos de diplomacia, falamos que o tempo não volta, falamos que o medo é bússola, que cada um dos três caminhos exige uma coisa diferente, que o erro mais caro que alguém pode cometer é escolher pelo motivo errado. Mas, para encerrar de verdade, eu queria deixar na cabeça de vocês uma imagem. A imagem que resume praticamente tudo do que eu vivi. Olha, teve um dia, durante uma operação de drones no sertão da Bahia, nós estávamos fazendo a topografia de uma ferrovia, no meio do nada, vizinho do lugar nenhum. Sol a pino, 42 graus na cabeça, e a gente estava perdido. Há horas. A água já acabando, final de tarde chegando, e a gente ali sem saber para onde ir. Nós fomos indo numa rota que a gente tinha que seguir, e essa rota foi estreitando, estreitando, até uma hora que a rota acabou e a gente foi seguindo e de repente a gente estava perdido. Ó, a primeira coisa que alguém, não sei se você já se perdeu dessa forma, eu achei que nunca ia acontecer comigo, mas a primeira coisa que você pensa é: como eu consegui isso? Não é fácil, não. Mas a gente estava lá desesperado, sem saber o que fazer. Sem GPS, sem sinal de celular, sem rádio. Ó, o pânico começou a bater. A gente olhava para os lados e só via caatinga, deserto, areia, mais nada, não tinha uma alma viva, não tinha uma construção, não tinha nada. E no meio desse desespero, meu sócio olhou para mim e falou a frase mais inusitada e ao mesmo tempo mais sensacional que eu já ouvi na vida. Ele olhou para mim, apontou e falou assim: Renato, segue o poste. Eu olhei para ele, segue o poste. Na cabeça eu já pensei assim, falei, cara, o que esse maluco tá falando? Segue o poste. Poste, eu tô perdido a hora, não tem nada aqui. Só tem cacto. Segue o poste. E eu acho que eu devo ter feito uma cara dessas aí, porque ele olhou para mim de novo e falou: segue o poste, segue o poste. Aí eu olhei assim, e não é que tinha poste? Tinha ali no horizonte uma linha de postes sem fio, sem nada. Só uma linha de postes enfincada na areia lá, um atrás do outro. Mas tinha poste. E a lógica dele era incrível. Se tem poste, tem caminho. Se tem caminho, tem gente. Pus o carro na direção do poste. E seguimos. E como vocês podem ver, eu hoje estou aqui. Cheguei agora há pouco. Às vezes na carreira profissional, a gente fica meio que no acostamento, meio que esperando assim o Waze da vida gritar pra gente alguma coisa assim, a 200 metros, vire à direita para uma promoção. A 500 metros, você será reconhecido. A 1000 metros, uma ideia sensacional lhe atingirá. Só que isso nunca acontece. Não. O Waze da vida, ele vive sem sinal. Olha, nessa hora, você precisa é das 3 forças que a gente conversou até aqui. Você precisa da visão do empresário para não ficar olhando para o chão, olhar para o horizonte e enxergar os postes. Você precisa da visão do empregado, da disciplina que ele tem para poder dirigir pelos postes, pelo caminho que você viu.
E você precisa da inteligência do franqueado para acreditar que ali existe um caminho que alguém abriu e que você vai seguir por ele. Porque na carreira não existe caminho sem buraco. Qualquer das carreiras que você escolha, você vai levar tombo. Isso é normal. O que não pode é ficar parado no acostamento da vida, esperando o Waze falar alguma coisa. Isso é fatal. Olha, se você está no começo da sua vida profissional ou transicionando sua carreira, isso não é desvantagem, isso é um privilégio. É o maior privilégio que existe, porque você ainda pode escolher. Você pode escolher com consciência. Então eu te digo, não espera ter certeza absoluta. Não espera a hora certa. Sai dessa. Toma o controle da sua vida. Levanta a cabeça. Vai. Se tem poste, tem caminho. Descobre o seu. E muito obrigado. E aí, decidiu qual vai ser seu próximo passo? Se essa história te ajudou, compartilha com quem você acha que precisa também escutar essas verdades. E vamos continuar esse papo. Lembra? Estão aí os QR Codes. Tem alguma dúvida? Manda mensagem para mim, manda lá no direct no Instagram, manda no LinkedIn, manda através do portal. Você que escolhe. Eu estou à disposição, ok?